Olá, sou Aida Franques, psicóloga especializada em obesidade, transtornos alimentares e atendimento de pacientes de pré e pós-operatório para cirurgia bariátrica. Trabalho com obesidade há mais de 30 anos e sou uma das precursoras da psicologia bariátrica no Brasil. Tenho a honra de participar da ONG Obesidade Brasil como uma das colaboradoras. E a eles agradeço o convite para a participação nesse evento tão importante. Então, a aula, o tema que me foi dado hoje foi como manter o equilíbrio necessário para a vida. Com o crescimento vertiginoso, né, das mídias sociais, a forma, o alcance, a rapidez das comunicações tornaram-se instantâneas, né? Então, hoje, as pessoas estão muito mais expostas, todos nós somos protagonistas, né? Compartilhando nossos conteúdos, nossas imagens, e com isso, nos blogs, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, né? E com isso, estamos muito mais expostos, e com isso as cobranças em relação a um padrão estético, né, vigente no momento, são maiores, são exacerbadas, né? Para aparecer na mídia, para estar bem na fita, como se diz, né? Então, a gente tem que estar muito bem, tem que estar magra, tem que estar bonita, tem que estar feliz, tem que ter sucesso, demonstrar sucesso. Então, esses são padrões que são colocados e que as pessoas ficam procurando se encaixar, né? E padrão de beleza, né? Padrão é uma coisa que varia dependendo da cultura, da sociedade, do tempo, né? O que é bonito num local, quem é uma pessoa que tem um padrão de beleza vigente na nossa sociedade, na Ásia não chama atenção pela beleza, chama por ser diferente, mas não pela beleza, lá o padrão de beleza é outro, né? E mesmo no tempo, numa mesma sociedade, o que é bonito numa época, na outra deixa de ser. Então, é só a gente olhar os álbuns de fotografias antigos dos nossos pais, né, que a gente acha até engraçado o que a gente está vendo lá, que eram outros padrões, né, o nosso padrão é completamente diferente hoje. E, com isso, então, essa cobrança exacerbada faz com que as pessoas fiquem buscando forma de entrar, de fazer parte desse, né, desse esquema que se propõe. Então, o que a gente vê é que, algumas décadas atrás, eu vi pessoas, mulheres, que procuraram cirurgia plástica, né, para aumentar o volume dos seios, copiando o biotipo da mulher norte-americana, e colocaram silicone grande para ficar com um volume grande dos seios. Algumas décadas depois, eu atendi pessoas que tinham colocado silicone para aumentar o volume dos seios, voltando ao cirurgião plástico para diminuir, porque agora o padrão já era outro, mais harmonioso ao tamanho do corpo da pessoa e tal, então estavam diminuindo a prótese. Quer dizer, a gente vai ficar moldando o nosso corpo, né, no vai do vento, né, de um jeito ou de outro, conforme estão exigindo para se encaixar nesse padrão. Além do que, a imposição de um padrão estético, ela desrespeita as diferenças, os preconceitos, né? Então, ou a pessoa está dentro desse padrão, ou ela está fora. Se está fora, ela é descartada, ela é colocada de lado, né? E, sim, e aí o que a gente vê? Que o único padrão que realmente deve importar é o padrão da saúde, né? E esse que deveria ser realmente o que deveria estar em voga sempre. Isso não deve passar de moda, né? Mas e a pessoa com obesidade? A pessoa com obesidade, ela é vítima de preconceito, de discriminação, de falta de respeito, justamente porque não está dentro desse padrão que foi estabelecido, né? E a gordofobia, que é a não aceitação das pessoas com excesso de peso, é a aversão à gordura, né? Ela aumenta em 60% o risco de morte entre essas pessoas que sofrem esse tipo de abordagem. Isso em trabalho científico publicado a gente vê. Então, a gente vê que já hoje, atualmente no mundo, no Brasil e fora daqui, existem movimentos contra a gordofobia. E eles levantam uma bandeira que é legítima, né? Que é conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito às pessoas com obesidade. Próximo.
Então, só que alguns desses movimentos pregam o que a gente chama de despatologização do corpo obeso. O que é isso? Eles não aceitam que a obesidade seja tratada como doença. Eles lutam para que a obesidade não seja tratada como doença. Eles entendem que, se a obesidade é tratada como doença, o preconceito aumenta, a indisposição contra a obesidade aumenta, e que isso seria, então, um fator de aumentar o problema da pessoa com obesidade. Então, eles valorizam ou procuram valorizar, estimular as pessoas para que elas valorizem o próprio corpo, independente do peso, e negam a obesidade como doença. Só que no mundo inteiro, as entidades de saúde entendem, né, que a obesidade é doença, sim, e é uma doença crônica, grave, que desencadeia outras, ou agrava outras doenças, né, e que exige um tratamento específico de longo prazo. E é uma doença difícil de ser tratada, precisa de tratamento. Então, tratar a obesidade como doença não é repudiar o corpo obeso. Pelo contrário, né, nós cuidamos melhor daquilo que gostamos. Então, apesar do peso, se a pessoa se cuida, não tem aversão ao seu corpo, a gente não prega isso de jeito nenhum. Próximo. Então, um trabalho de conscientização, um olhar amoroso para consigo mesmo, independente do peso que a pessoa tenha, né, um olhar amoroso com o peso no nível que esteja, e buscar viver o melhor possível dentro das suas condições, isso deve ser feito enquanto se busca o controle da doença, independentemente do seu peso, independentemente de estar se sentindo bem com o seu peso ou não, né? Então, se a pessoa tem obesidade, ela tem uma doença que merece ser tratada. Então, de bem com o seu corpo, mas buscando controlar a sua obesidade para preservar a saúde, se ela ainda não foi comprometida, mas muitas vezes para resgatar a sua saúde, porque ela já tem, com o passar do tempo, a obesidade vai trazendo muitas consequências. Então, uma coisa não exclui a outra. Tratar a obesidade como doença que ela é, não exclui que a pessoa se goste, que a pessoa não tenha dificuldade em relação ao seu corpo. Então, se uma pessoa com obesidade percebe isso, apesar da obesidade, a obesidade não me constrange, eu não sou infeliz por ter obesidade, mas obesidade é uma doença. Então, se a pessoa tem essa percepção, ela deve assumir a sua obesidade. Eu tenho uma doença que se chama obesidade. Isso é conscientização. Deve procurar ajuda, uma equipe multidisciplinar, né, para tratá-la. Sabendo que emagrecer, colocando metas próximas, porque mesmo uma pessoa que tem que emagrecer 40 quilos, se ela emagrecer 5% do seu peso, ela já tem melhoras na sua qualidade de vida. Se ela emagrece de 5 a 10, ela já regulariza algumas taxas metabólicas, ela vai se sentir melhor ainda. E acima de 10%, à medida que ela vai eliminando o excesso de peso, ela vai se sentindo cada vez melhor e recuperando o bem-estar e a sua saúde à medida que vai emagrecendo. Então, estabeleça pequenas mudanças, as mudanças devem ser consistentes, não mude drasticamente, de uma forma rígida, que muitas vezes você desiste, porque fica difícil. Então, estabeleça mudanças pequenas, mas consistentes, porque elas devem ficar para o resto da vida. Não é uma coisa que é enquanto você emagrece, né? Não tenha muita pressa, você não ganhou peso do dia para a noite, não vai emagrecer do dia para a noite. Evite comparações, não se compare, fulano emagreceu tanto em tanto tempo, eu só emagreci isso. Cada organismo funciona de um jeito. Lembre-se que a obesidade é doença crônica e, como tal, ela exige tratamento crônico. Tratamento crônico? Como assim? Né? Então, sim, tratamento crônico, porque o controle é para toda a vida. Depois que a pessoa emagrece, o organismo dela reage, muitas vezes, na grande maioria das vezes, há uma alteração dos hormônios reguladores do apetite, e isso pode provocar o aumento da fome. Tem uma adaptação metabólica, então a pessoa diminui o apetite, mas aumenta a fome. Ela desacelera o metabolismo, ela queima menos calorias. Então, o organismo está trabalhando para voltar ao antigo equilíbrio, aquele peso antigo que a pessoa tinha. O cérebro procura trabalhar dessa forma para que a pessoa volte a ganhar peso. Então, o acompanhamento pós-perda de peso, pós-emagrecimento, tem que ser muito de perto.
Próximo. Como manter o equilíbrio necessário para a vida atual? Falando agora do momento que a gente vive um momento especial na história da humanidade. Nunca a humanidade passou por isso de forma tão global como estamos passando com o coronavírus. E ele nos trouxe mudanças substanciais na vida de todo mundo. Temos vivido uma crise em cima de outra crise. A crise com a saúde, com adoecimento, com mortes, o medo que nos ronda a crise do medo, desse medo que nos ronda constantemente, do isolamento e agora mais o distanciamento social que nos afasta das pessoas que amamos, a crise da economia no mundo e no Brasil, especialmente, que já não vinha muito bem, então a nossa economia está com muitas dificuldades, então é uma crise dentro da outra. E tudo isso afeta a nossa saúde física e mental. Existem estudos comprovando já, e a gente vê nos consultórios dos médicos, psicólogos e psiquiatras, o aumento da depressão, da ansiedade, das crises de pânico e de outros transtornos na população. Próximo. Então, o aumento de peso durante a pandemia também é uma coisa que aconteceu para as pessoas que têm predisposição a isso. A gente tem visto também no consultório muitas pessoas se queixando, se referindo a isso, com aumento de peso. Então, esses impactos emocionais que eu falei, essa insegurança, medo, até mesmo tédio, eles acionam impulsos alimentares que a pessoa busca comer mais para compensar esses sentimentos negativos. Além disso, a mudança que houve na rotina de todo mundo foi muito grande. Então, passamos a ser mais sedentários, se não muito sedentários, mesmo as pessoas que fazem alguma atividade hoje se movimentam menos do que se movimentavam antes. Todo mundo tem mais acesso à comida dentro de casa, quem trabalha dentro de casa, quem está mais fechado em casa, então é muito fácil ir do escritório para a geladeira, da sala para a geladeira, então o acesso à comida está muito perto. As pessoas não precisam se arrumar, porque estão saindo muito pouco, então quase não saem de casa, então acabam negligenciando o autocuidado e muitas vezes perdem a percepção corporal, não percebem que estão engordando. Os que moram sozinhos têm que enfrentar a solidão, os que têm filhos pequenos ficam sobrecarregados com as crianças em aula, com as crianças em casa o dia todo. Próximo. Então, como manter o equilíbrio? Não existe receita, mas o que eu posso dar são sugestões, Claro que cada um deve procurar o que cabe melhor para si, mas essas que eu elenquei aqui são coisas que eu imagino que faça bem para todo mundo. Primeira coisa, respeite-se a si mesmo. Entre em contato com você, sinta o que é importante para você, sinta como você está, procure entender o que está acontecendo com você internamente. Procure e se respeite, Procure fazer o que depende de você, olhe para a situação e veja o que depende de você e atue ali. Não fique querendo controlar tudo, isso só aumenta o seu estresse, a sua ansiedade. Foque no que depende de você. Estabeleça a rotina sadia, consciente na alimentação, na atividade física. Mantenha seu ambiente organizado, seu escritório, sua casa organizada, isso ajuda a sua organização interna. Mantenha contato com as pessoas, com os familiares, com os amigos, se não pode tomar um cafezinho ao ar livre, que seja um contato virtual, mas mantenha esse contato ativo. Aprenda coisas novas, aprenda jardinagem, aprenda a mexer com as plantas, aprenda a cozinhar coisas saudáveis, Adote a atitude de aprender com tudo, mesmo em momentos difíceis como esse que a gente está passando, a gente vai perder muita coisa, mas a gente pode passar por isso e levar alguma coisa de positivo, tendo aprendido algumas coisas. Combata a tendência a reclamar das coisas, não se vitimize. Estamos todos lutando, lute também, procure saídas, procure se organizar mental e fisicamente, olhando sempre para o seu autocuidado físico e mental. E seja solidário, ajude as pessoas. Ser solidário faz bem para quem ajuda e para quem é ajudado. Ser solidário nos alimenta psicologicamente. Próximo. Então, e se precisar, não hesite em procurar ajuda. Procure profissionais especializados para que possam lhe dar um suporte necessário, seja para uma depressão, para uma ansiedade, ou seja pelo seu aumento de peso. Busque as pessoas que possam te ajudar nesse momento. E gostaria de encerrar falando sobre a beleza da vida, nesse sentido do dinamismo. A vida não é estática. Até no eletrocardiograma, a linha reta é a morte, a vida pulsa. Então, que bom que a gente pode redimensionar a nossa vida, dar novos significados a ela. E com essa frase da Ângela Viana, que é uma bailarina de 93 anos, ativa, uma estudiosa do movimento e da dança, ela fala que gente é como nuvem,
está sempre em transformação. Isso é uma maravilha, gente. Isso é um outro jeito de dizer que tudo passa. E não só passa, como a gente pode se transformar, a gente pode até melhorar, se tornar uma pessoa melhor depois que tudo isso passar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada.